7 de janeiro de 1949. Devo à providência a graça de ser pobre. Sem bens que valham, por muito pouco estou preso à roda da fortuna. Nem falta me fizeram nunca lugares rendosos de riquezas, ostentações. E para ganhar na modéstia a que me habituei e em que posso viver o pão de cada dia, não tenho de enredar-me na trama dos negócios ou em comprometedoras solidariedades. Sou um homem independente. Nunca tive os olhos postos em clientelas políticas, nem procurei formar partido que me apoiasse, mas em paga do seu apoio me definisse a orientação e os limites da ação governativa. Nunca lisonjeei os homens ou as massas, diante de quem tanto se curvam no mundo de hoje, em subserviências que são uma hipocrisia ou uma abjeção. Se lhes defendo tenazmente os interesses, se me ocupo das reivindicações dos humildes, é pelo mérito próprio e imposição da minha consciência de governante, não por ligações partidárias ou compromissos eleitorais que me estordem. Sou, tanto quanto se pode ser, um homem livre. Jamais empreguei o insulto ou a agressão, de modo que homens dignos se considerassem impossibilitados de colaborar. No exame dos tristes períodos que nos antecederam, esforcei-me sempre por demonstrar como de pouco valiam as qualidades dos homens contra a força implacável dos erros que se viam obrigados a servir. E não é minha a culpa se, passados 20 anos de uma experiência luminosa, eles próprios continuam a apresentar-se como inteiramente responsáveis do anterior descalabro, visto teimarem em proclamar a bondade dos princípios e a sua correta aplicação à nação portuguesa. Fui humano. Penso ter ganho, graças a um trabalho sério, os meus graus académicos e o direito a desempenhar as minhas funções universitárias. Obrigado a perder o contacto com a ciência que cultivava, mas não com os métodos de trabalho, posso dizer que as reencontrei sob o ângulo da sua aplicação prática. E folheando menos os livros, esforcei-me em anos de estudo, de meditação, de ação intensa, por compreender melhor os homens e a vida. Pude esclarecer-me. Não tenho ambições, não desejo subir mais alto e entendo que no momento oportuno deve outrem vir ocupar o meu lugar para oferecer ao serviço da nação maior capacidade de trabalho, rasgar novos horizontes e experimentar novas ideias ou métodos. Não posso envaidecer-me, pois que não realizei tudo o que desejava, mas realizei o suficiente para não se poder dizer que falhei na minha missão. Não sinto, por isso, a amargura dos que merecido ou imerecidamente não viram coroados os seus esforços e maldizem dos homens e da sorte. Nem sequer me lembro de ter recebido ofensas que em desagravo me induzam a ser menos justo ou imparcial. Pelo contrário, neste país onde tão ligeiramente se apreciam e depreciam os homens públicos, gozo do raro privilégio do respeito geral. Conheci chefes de Estado e príncipes e reis e ouvi descretear homens eminentes de muitas nações, ideologias e feições diversas sobre as preocupações do governo, os problemas do mundo ou as dificuldades dos negócios. Pude comparar. Os princípios e a obra da Revolução no momento interno e no momento internacional. 27 de abril de 1943. Quando se é velho e se tem, além de alguns séculos, uma história, sente-se que existem outros valores e estes são ao mesmo tempo património e imperativos da vida nacional.
A razão manda que um se conserve e aos outros sejamos fiéis. Quando ao lado da ponte ou da estrada que lançamos para a comodidade dos povos, reparamos o castelo ou o monumento, reintegramos a pequena igreja secular ou o mosteiro abandonado, alguns não veem que trabalhamos por manter a identidade do ser coletivo, reforçando a nossa personalidade nacional. E é isso que fazemos. Aquelas qualidades que se revelaram e fixaram e fazem de nós o que somos e não outros. Aquela doçura de sentimentos, aquela modéstia, aquele espírito de humanidade tão raro hoje no mundo. Aquela parte de espiritualidade que, malgrado tudo o que a combate, inspira ainda a vida portuguesa. O ânimo sofredor, a valentia sem alardes, a facilidade de adaptação e, ao mesmo tempo, a capacidade de imprimir no meio exterior os traços do modo de ser próprio, o apreço dos valores morais, a fé no direito, na justiça, na igualdade dos homens e dos povos, tudo isso que não é material nem lucrativo, constitui traços do caráter nacional. Se, por outro lado, contemplamos a história maravilhosa deste pequeno povo, quase tão pobre hoje como antes de descobrir o mundo, as pegadas que deixou pela terra de novo conquistada ou descoberta, a beleza dos monumentos que ergueu, a língua e literatura que criou, a vastidão dos domínios, onde continua com exemplar fidelidade à sua história e caráter alta missão civilizadora, concluiremos que Portugal vale bem o orgulho de se ser português. Defesa económica, defesa moral, defesa política. 25 de junho de 1942. Por disposição providencial e previdente à ação política através de séculos, nós temos a felicidade rara de constituir na Europa uma unidade geográfica. Possuímos a mesma língua, constituímos a mesma raça, professamos o mesmo credo e temos uma só cultura. Sobre este conjunto de elementos coesos, a unidade política é apenas corolário e cúpula natural, que não foi afetada pela expansão ultramarina e a constituição do Império. Por toda a parte, a minha pátria conseguiu imprimir a sua imagem, fixar caracteres fundamentais, de modo que não é artificiosa a criação, a unidade imperial. Obra admirável da natureza e da política dos antepassados, ninguém poderá acusar-nos de a não termos desenvolvido e consolidado, criando-lhe novas bases materiais com a solidariedade económica e vivificando-a espiritualmente com profunda consciência nacionalista. Se esta obra repousa sobretudo na união dos espíritos à volta do maior interesse nacional, e se a união dos espíritos, com ser reflexo da unidade pátria, é também a sua maior força e fator de engrandecimento, nenhum dever sobreleva hoje ao dever de defendê-la. Todos não somos demais. 28 de abril de 1941. Temos passado anos a pregar pela palavra e pelo exemplo, persistentemente, teimosamente, que todos não somos demais para continuar Portugal. Com o alto nível da nossa tradição histórica e as exigências de uma herança de pesados deveres para com a nossa gente e para com os outros povos, seria louca tentativa, louca e vã, construir sobre lutas de partidos, ódios de classes, antagonismos de fortuna ou profissão, divisões em nós mesmos. Nós o havemos compreendido e, sem abdicar do sentido da hierarquia necessária à vida social, revelamo-nos como membros solidários de uma comunidade que se funda no mesmo sangue, se alimenta dos mesmos frutos do trabalho e vive do mesmo espírito. No trabalho ou nos sacrifícios, no sofrimento ou na caridade, nas alegrias ou nas preocupações da vida individual e coletiva, fomos guiados e salvos no amor pátrio a reencontrar o elo de solidariedade que devia prender-nos como as pedras do edifício, a sermos finalmente perante o mundo todos como um só. É por um lado, nesta já agora indestrutível unidade nacional,
e por outro no valor dos princípios informadores da nossa vida material e moral e consciência desse valor que deve repousar a nossa maior confiança. São certamente grandes as dificuldades dos tempos e ninguém sabe neste acanhado mundo qual a parte de sofrimentos que lhe reserva direto ou indiretamente a tragédia da Europa. Temos conseguido e, digamos, merecido viver em tranquilidade na Península e temos a certeza de que nos acompanham na nossa conduta a simpatia e solidariedade moral de muitos povos, não seguramente pelo egoísmo de uma atitude, mas pelo real valor europeu de uma política. Talvez por isso, me não parece razoável, nos alimentem exclusivamente preocupações da guerra, umas baseadas na gravidade real das situações e sem dúvida legítimas, outras filhas apenas do desvairo de fantasias sobreexcitadas ou malévolas contra as quais é preciso reagir. Penso ao contrário, mais devem interessar-nos os problemas da paz, pois se a guerra tudo pode destruir, por si mesma nada construirá. Seja qual for a sorte das batalhas, a extensão das ruínas, os horrores dos sacrifícios, a transformação política, económica e social da Europa, vinda de longe, seguirá o seu curso e na revisão fatal de valores a que a mesma obriga, tratar-se-á sobretudo de saber o que somos e valemos como elementos construtivos por nosso pensamento e trabalho. E havemos de não ter então o cérebro oco, o sentimento vário, as mãos vazias. É certo haver valores absolutos na vida, a que tudo mais se subordina e deve sacrificar-se. E alguns desses chamam-se dignidade da nação, liberdade e independência, a integridade territorial, que é a própria razão de ser da família portuguesa. Mas não sei que alguma nação as desconheça, ou alguma ambição as cobice, nem que construção se haveria de fazer sobre o desprezo de realidades tão vivas e consagradas pelo tempo e pelo esforço das gerações. Não, tenhamos confiança, tenhamos fé na lealdade própria e alheia, na ordem, no trabalho, na serenidade e seriedade com que havemos de encarar os problemas e acudir às dificuldades. Confiemos, sobretudo, mais que na força das armas, na coesa e firme unidade nacional, no profundo e vivo amor à terra portuguesa, naqueles altos exemplos, valores da nossa história, ideais da nossa civilização, que as armas não matam e o fogo não pode destruir. Breves considerações sobre a política interna e internacional a propósito da inauguração do Estádio de Braga, 28 de maio de 1950. O Exército, e compreendo na expressão a Força Armada Portuguesa, desencadeou em 26, nesta cidade, cujo ambiente espiritual mais perfeitamente se coadunava com a sua fundamental aspiração, o movimento que ia ser aclamado no país e constituir ponto de partida da Revolução Nacional. Tentei um dia caracterizar a ação como triunfante sem luta, gloriosa sem sangue, porque, na verdade, a voz de comando foi apenas a expressão militar de uma ordem irresistível da nação. Desvanece-me que a frase fosse julgada bastante compreensiva e justa para ficar pelos tempos fora
associada à consagração que hoje intentamos fazer. Aqueles de nós que têm tido a incumbência de desdobrar em atos, reformas e realizações materiais ou morais o pensamento e as aspirações do começo, podem ser responsabilizados pelas incorreções e deficiências da obra. Mas o Exército, que à parte o seu dever de patriótica vigilância, logo se desinteressou das posições de mando para confinar-se em urgentes e delicadas tarefas da defesa pátria, ficou isento dessa contingência e pode ser louvado por um ato que, pelo seu natural desenvolvimento, dominará política e socialmente em Portugal o nosso século e esperamos se repercutirá longamente por muitos dos seus ideais e princípios na história do nosso povo. As obras materiais, imponentes e valiosas que sejam, quem quer as poderia levantar com inteligência e com dinheiro, embora longa e dolorosa experiência nos tivesse demonstrado que raro pode dispor dele quem não saiba governar-se. Mas os progressos de outra ordem, realizados sob o influxo das ideias mestras agitadas pela Revolução, sobrelevam, em meu juízo, todas as mais realizações. A dignificação da vida da nação portuguesa, a reintegração de Portugal no sentido universalista e espiritual da sua história, saber e poder reivindicar os seus direitos e determinar-se conforme os seus sentimentos e interesses, o estreitamento dos laços que prendem a família portuguesa aqui e em todas as partes do mundo, a preciosa liberdade de crer em Deus, educar os filhos, viver na caridade do próximo. Numa palavra, o reaportuguesamento de Portugal, nada disso poderia conceber-se no estado de desagregação a que chegáramos, sem que se impusesse à própria consciência do país um princípio de unidade e aos governantes uma norma de responsabilidade moral. Muito bem. Por menos que hoje em política se acredite na força dos princípios e nas regras morais, tem de concluir-se que tudo o que está feito se deve, no fundo, à possibilidade revolucionariamente criada de reconstituir um ideal pátrio e obedecer a uma moral. Ai de nós, se não soubéssemos as fontes de onde brotam a nossa inspiração e a razão de ser da nossa vida. Na reeleição do chefe do Estado, 7 de fevereiro de 1942. As finanças, cuja reforma e estabilização nos absorveram tão completamente que em certo momento parecia constituírem elas próprias o verdadeiro escopo da Revolução, não são mais que uns pilares em que outras reformas e trabalhos haviam de assentar, quase são para o conjunto um pormenor. A reforma administrativa, forçando a máquina estadual a mover-se com economia, competência e respeito pelos interesses dos cidadãos, trabalhando ao ritmo imposto pela satisfação dos interesses coletivos, não foi para mais do que deixar a burocracia de ser estorvo e o Estado ser efetivamente o guia, coordenador e estímulo do trabalho da nação. Todo esse imenso trabalho de recuperação, salvamento, valorização do nosso património secular, tudo o que tem constituído a obra pública na instalação de serviços, nos portos, nos rios, na estrada, nas comunicações, na urbanização, nos melhoramentos rurais, se destinou a dar à nação no conjunto instrumentos ou meios de trabalho e às populações maiores possibilidades e conforto. Pretendeu-se mais trabalho e mais riqueza para todos e forçou-se a terra pelo arroteamento, pelas obras hidráulicas, pelo intenso povoamento florestal, certamente o mais vasto desde Dom Dinis, pelo aperfeiçoamento dos métodos de cultura, pela ativa intervenção da técnica, a dar alimento para mais 1,5 milhão de portugueses. Instalaram-se indústrias que não conhecíamos e levou-se a produção mineira a níveis que não haviam sido aproximados antes. Em estaleiros nossos se construíram barcos mercantes e de guerra, a que até aqui ninguém sonhara aventurar-se.
E se em toda esta colmeia trabalhadora, que aliás tem permitido a sucessiva elevação do nível geral de vida, há ainda obreiros sem aquelas garantias que ousamos proclamar como direitos, o do trabalho e o da família, todos têm a segurança de que os compromissos da Revolução se cumprem e de que se não se adotam soluções precipitadas é para não comprometer soluções definitivas. Estabilizou-se a fórmula política, constitucionalizou-se a Revolução. A ordem, a harmonia, a tranquilidade geral são indicador seguro de que os indivíduos e grupos sociais se congraçaram em nação e que o Estado corporativo promove o interesse desta e garante eficazmente os direitos daqueles. Desta ordem, desta unidade, uma nova consciência se formou, unitária, viril. O patriotismo passou a ser conceito ativo e a dedicação pelo bem comum, sentimento generalizado. O ano de 1949. Possivelmente, para alguns, associação transitória ou permanente de interesses materiais, a nação é para nós, sobretudo, uma entidade moral que se formou, através de séculos, pelo trabalho e solidariedade de sucessivas gerações, ligadas por afinidades de sangue e de espírito, e a que nada repugna crer esteja atribuída no plano providencial uma missão específica no conjunto humano. Só esse peso do sacrifício sem conta, da cooperação de esforços, da identidade de origem, só esse património coletivo, só essa comunhão espiritual, podem moralmente alicerçar o dever de servi-la e dar a vida por ela. Tudo pela nação, nada contra a nação, só é uma divisa política, na medida em que não for aceito por todos, e de facto não é. O comunismo soviético, multiforme na sua identidade doutrinal, perfilha o nacionalismo na Ásia e o internacionalismo na Europa. Os vastos movimentos que no Extremo Oriente irrompem em altas labaredas podem atribuir-se a causas diversas e certamente as têm na sua eclosão, mas encontram na Rússia, por sistema, simpatia, auxílio, proteção. Se ali triunfa, não tardará muito que deite o fogo à África. No entanto, na Europa, a concepção orgânica russa em relação à sociedade internacional não vai por ora além da existência de uma suzerania tão absorvente que as autonomias nacionais, em teórica cooperação, desfalecem e com ela se vai sumindo no nivelamento geral o que as nações representavam de cultura, vida criadora e espírito próprio. As destruições morais do comunismo, mesmo no seio dos países que não domina, com a ideia capciosa de debelar as guerras e de firmar a paz, ideia aceite por espíritos simplistas ou inteligências comprometidas, são já tão grandes que podem fazer vacilar o Ocidente. O comunismo faz a defesa, mais que a defesa, a apologia do antinacionalismo, mas incoerentemente subordina os interesses da comunidade nacional aos de uma soberania estrangeira que lhes é hostil. Este doce país que é Portugal, pequeno na Europa, grande e dilatado nos outros continentes, como árvore que, alimentando-se da seiva lusitana, espalhasse longo ramos ações diferentes e à sua sombra abrigasse as populações mais diversas, todas igualmente portuguesas, este pequeno país não pode, no 9º século da sua história, duvidar da sua realidade de nação. Esta realidade em que englobamos a independência, a unidade orgânica e a missão civilizadora é um pressuposto ou ponto de partida e hoje a toda a discussão. E daqui este corolário. Quem não é patriota não pode ser considerado português. Apontamento sobre a situação internacional. 30 de maio de 1956. O ideal
que inspirou os descobrimentos portugueses. E depois a obra que se lhe seguiu foi de espalhar a fé e comunicar aos povos os princípios da civilização. O móvel de integrar esses povos na unidade da nação portuguesa foi possível realizá-lo pela não discriminação racial, exigência do nosso caráter e nervo da obra coletiva, pela larga tolerância usada e a criação de um mesmo clima moral. O nativo de Angola, embora com as limitações da sua incultura, sabe que é português e afirma-o tão conscientemente como um letrado de Goa saído de uma universidade europeia. Quer dizer, em vez de uma política de domínio ou educação, ainda que paternal, mas toda conduzida no sentido de constituir uma sociedade independente e estranha, o português, por exigência do seu modo de ser, previsão política ou desígnio da providência, experimentou juntar-se, se não fundir-se com os povos descobertos e formar com eles elementos integrantes da mesma unidade pátria. Assim nasceu uma nação, sem dúvida estranha, complexa e dispersa pelas 7 partidas do mundo. Mas quando olhos que sabem ver escrutam todas essas frações de nação, encontram nas consciências, nas instituições, nos hábitos de vida, no sentimento comum, que ali é Portugal. O caso de Goa, 26 de novembro de 1954. Fala-se hoje muito na autodeterminação dos povos, como corolário do direito natural dos agregados humanos dirigirem por si os seus próprios destinos. Fora da afirmação solene de princípios, tanto em moda no fecho das conferências internacionais, aquela invocação aparece-nos feita a maior parte das vezes ao sabor de intuitos políticos ou necessidades de ocasião e, portanto, sem rigor correspondente à transcendente dificuldade do assunto. O nosso exemplo pode talvez ilustrar esta. Em virtude da orientação que tomaram o nosso desenvolvimento e agência no mundo, adveio que a nação portuguesa se formou, complexa na sua estrutura, dispersa nos seus territórios, diversificada nos povos que a constituem, sem prejuízo, antes com bem vincada a afirmação de uma unidade nacional, intencionalmente prosseguida e consolidada pelo esforço de muitas gerações. Nestas circunstâncias, Portugal não pode, com ligeireza corrente, professar princípios que seriam agentes de dissociação e de quebra da sua integridade. No fundo, a negação de si próprio, sem vantagens visíveis mais que para terceiros, porque há sempre neste mundo vário quem esteja disposto a colher os frutos das tolas filosofias alheias. Esta prudente reserva não quer, no entanto, dizer que não haja no aludido princípio uma parte de justiça e de razão. De facto, quando um povo, pela sua base territorial e desenvolvimento demográfico, pelos laços e produtos do sangue, por essa misteriosa criação de uma alma coletiva, representa profunda diferenciação, se não antinomia de interesses, e atinge, pela existência de um largo escola responsável, o que se pode chamar a maturidade política, a autodeterminação traduz-se pela constituição reconhecida de um novo Estado independente. Não negamos, pois, o facto nem o princípio, e quem aceitou, depois de 3 séculos de íntima história comum, a separação amigável e passou a rever-se 7 de setembro de 1968, Palácio de São Bento. Desde que nas presentes circunstâncias Política ultramarina, quem de 12 de direito agosto de me chamou a assumir as 1963. duras responsabilidades do O momento, conceito de nação entendi não poder fugir a ela. no caso português, da noção Pensei de no noção povo civilizadora. português, Muito para além que bem o e tem muito demonstrado diferente pela sua da exemplar introdução conduta de cívica novas nesta técnicas ocasião, e da exploração anseia, das riquezas antes de naturais tudo, dos territórios porque deixados. se mantenha a independência nacional, Tratando-se de um conjunto de a povos, integridade do raças, território, idiomas e cultos diferentes, o desenvolvimento económico do Estado, a ação nacionalizadora
não pode desprender-se do esforço pelas membros de população, aproveitando os elementos úteis de culturas que encontrou A ordem que permite ao trabalho e facilita a aceleração do progresso material e moral. Fazendo participar a todos Pensei, do trabalho comum. Particularmente despertando a na consciência necessidade de não nacional, descurar um só isto é, momento a criando defesa uma das paz premissas ultramarinas, e levando a desse gente ultramar ao ao qual me nível de ligam uma tantos e tão civilização afetuosos os laços os que e descreem, cujas populações sorriem tenho presentes no desdenhosamente de nós. coração. Mas esta é a nossa Pensei nas maneira de Forças estar no Armadas mundo, que como já vigiam tem em sido todo o afirmado vasto por território português e em Não algumas importa partes dele se o batem esclarecimento do problema lutando atual, contra um inimigo o insidioso facto de que em o nosso legítima grande defesa império de 500 da vida, da segurança foi perdido e do labor de através quantos aí de se acolhem à sombra da nossa históricas, bandeira. porque em parte tomado Pensei por na outros, juventude, estes o exploraram a quem e as também gerações mais perderam velhas têm de Mas ajudar a importa preparar-se que para ontem vencer as português árduas dificuldades foi de um dado futuro tempo cheio de aos interrogações. seus concorrentes Não para me falta instalar-se, ânimo agarrar-se para à enfrentar terra, os ciclópicos conviver trabalhos e que misturar-se antevejo. com as populações, guiá-las à Mas sua seria maneira, estulta a onde pretensão e quando isto de os for levar a possível, cabo sem o o apoio do português país. ou deixou no traço inglego produz caridade, ou pura e simplesmente estender Portugal. E é assim que também somos, além do mais, e a melhor título que outros, uma nação africana. Política Ultramarina, 12 de agosto de 1963. O multirracialismo, que hoje começa a ser citado e admitido pelos que praticamente o não aceitaram nunca, pode dizer-se uma criação portuguesa. Ele deriva, por um lado, do nosso caráter e, por outro, dos princípios morais de que éramos portadores. Se não fora a clamorosa exemplificação que dessas sociedades mistas, luso-tropicais, pode hoje ser apresentada, talvez mesmo nos negassem que para a sua existência histórica tivéssemos concorrido. Do racismo negro que as novas independências africanas defendem e afirmam pretender implantar naquele continente, é neste ponto a negação das nossas concessões, mas não poderá manter-se senão aderindo a elas. Já começa a ver-se que a única probabilidade de êxito desses novos Estados está em consagrar os mesmos princípios de não discriminação ou de igualdade racial que nós proclamamos e praticamos sempre. A grande dificuldade está em que uma sociedade multirracial não é uma construção jurídica ou regime convencional de minorias, mas, acima de tudo, uma forma de vida e um estado de alma que só podem, equilibrada e pacificamente, manter-se apoiadas numa longa tradição. Deste modo, não somos nós que temos de desviar-nos do caminho, são os outros que, em seu próprio interesse, deverão tomá-lo. E aquelas minorias centrífugas a que acima me referi, seja qual for o grupo étnico a que pertençam, haviam de meditar em que não têm futuro no desconhecimento destas verdades fundamentais. A unidade nacional, respeitados os seus elementos essenciais, uma capital, um governo, uma política, é perfeitamente compatível com a máxima descentralização administrativa na constituição de órgãos locais e na definição da sua competência. Evidentemente que a administração tem de mover-se dentro do círculo mais largo, que é a política nacional, e terá de agir em obediência às suas diretrizes. Para sermos coerentes, devemos, assim, ao alargar a descentralização administrativa, não esquecer a parte que os diferentes territórios desempenham na constituição e funcionamento dos órgãos superiores da nação, bem como a necessidade de observância da linha política nacional.
O desenvolvimento dos territórios multiplica os problemas locais e exige órgãos que dele se ocupem diretamente, e em reconhecê-lo não esteve nunca a dificuldade. A dificuldade está em saber como se conjuga uma administração plenamente autónoma com a unidade governativa nacional, em definir a coordenação dos serviços nacionais com serviços congêneres das províncias, em organizar o Ministério do Ultramar tanto na competência que exerça em exclusivo, como na que tome como intermediário entre órgãos locais e o Governo. Ora, tudo isto comporta tantos e tão delicados problemas que não podemos estar seguros de todos terem logrado sempre a melhor solução. Mas deste assunto não me ocuparei hoje. A Constituição permite a descentralização administrativa que, sendo conforme ao estado social dos territórios, não atente nem lese a unidade nacional. Ora, nós podemos dizer que, à parte esta exigência, as grandes províncias ultramarinas são, na legislação atual, verdadeiros estados administrativamente autónomos, integrados politicamente e para cujas populações se busca uma assimilação de cultura. Temos também o dever de ser orgulhosos dos vivos. 27 de agosto de 1963. Só uma palavra me acode. Só uma realidade existe ao nível de estado de comunhão patriótica, e essa é Portugal. Só um sentimento é, ao mesmo tempo, bastante alto e profundo para inundarmos a alma neste momento: o da firme determinação de defender a integridade nacional. E é esta determinação que tem de ser interpretada em toda a parte como a valorosa e gritante afirmação da vontade de viver do nosso povo. Os pais e as mães dos portugueses que estão aqui, em júbilo ou em lágrimas, nada vem pedir, mas oferecer em holocausto à pátria o sangue do seu sangue e o mais puro dos seus afetos. Os trabalhadores dos campos, das lojas e escritórios, das oficinas e fábricas, nada vêm reivindicar, senão o direito de contribuir com o labor dos seus braços para o esforço da defesa. Os homens da inteligência, os dirigentes de atividades de todo o género, não vêm com outro propósito que o de impulsionar com todo o seu valor e poder o progresso geral para que tudo mais seja possível. Está tudo bem assim e não podia ser de outra forma. Dei há dias a entender a obrigação de merecermos os nossos mortos, mas diante do espetáculo a que mercê de Deus me é dado assistir, de todo um povo que, unido e fraterno, se comprime por suas 1000 representações junto aos passos do poder, diante deste empolgante movimento de mobilização de almas que se oferecem em devotamento total, a ouvir o eco das mesmas ansiedades das terras ultramarinas, que a esta hora também clamam pelo seu direito a gozar de paz e pela legitimidade da sua participação nacional,
diante de tudo isto, que é belo e grande e único, não temos só o dever de merecer os mortos, temos também o dever de ser orgulhosos dos vivos. – 7 de setembro de 1968, Palácio de São Bento. Desde que nas presentes circunstâncias, quem de direito me chamou a assumir as duras responsabilidades do momento, entendi não poder fugir a elas. Pensei no povo português, que bem o tem demonstrado pela sua exemplar conduta cívica nesta ocasião, anseia, antes de tudo, porque se mantenha a independência nacional, a integridade do território, a ordem que permite ao trabalho e facilita a aceleração do progresso material e moral. Pensei, particularmente, na necessidade de não descurar um só momento a defesa das províncias ultramarinas, esse ultramar ao qual me ligam tantos e tão afetuosos laços e cujas populações tenho presentes no coração. Pensei nas forças armadas que vigiam em todo o vasto território português e em algumas partes dele se batem, lutando contra um inimigo insidioso em legítima defesa da vida, da segurança e do labor de quantos aí se acolhem à sombra da nossa bandeira. Pensei na juventude, a quem as gerações mais velhas têm de ajudar a preparar-se para vencer as árduas dificuldades de um futuro cheio de interrogações. Não me falta ânimo para enfrentar os ciclópicos trabalhos que antevejo, mas seria estulta a pretensão de os levar a cabo sem o apoio do país. – 27 de novembro de 1968, Assembleia Nacional. Poderiam os portugueses ver arruinar uma obra que, com todos os defeitos inerentes à humana natureza, traduz positivamente a criação das sociedades multirraciais, queridas e aceitas por negros e brancos, no exemplo de entendimento e colaboração que, infelizmente, não tem muitos similares noutras regiões do mundo? Não declaramos guerra a ninguém. Não estamos em guerra com ninguém. A subversão não tem nome. E os seus atentados partem não se sabe de quem. Defendemo-nos. Defendemos vidas e haveres. Defendemos não uma civilização, mas a própria civilização. Defendemos contra os imprevistos trágicos que têm atrasado a marcha das populações africanas e comprometido a paz do mundo, a evolução firme e segura, mediante a qual os territórios vão amadurecendo para o pleno desenvolvimento económico e cultural, de modo a permitir a participação progressiva dos nativos nas tarefas da administração e do governo. Defendemos, afinal, os verdadeiros interesses dos povos integrados na nação portuguesa e que dentro dela podem, sem sobressaltos, prosseguir os seus destinos contra desastrosas ficções encobridoras de formas irresponsáveis e detestáveis de neocolonialismo. Que o digam os portugueses de Goa Cativa, de onde, nestes últimos 2 meses, recebi tantas e tão tocantes mensagens amigas, mensagens significativas de constante presença, mensagens de saudade da pátria,
mensagens de solidariedade nas alegrias, nos pesares, nas preocupações, nas esperanças de Portugal. 14 de abril de 1969. Bissau. Data de 1936, o meu primeiro contacto com a Guiné. E ficou-me dessa rápida visita uma imperecível recordação da beleza da terra e da dignidade da gente. Desde então, sempre que exerci funções de governo, procurei ser útil à província. E logo nos primeiros tempos da minha gerência do Ministério do Ultramar, pude ter o prazer de criar, em 1946, a missão de estudo e combate da doença do sono, mais tarde transformada na utilíssima missão de combate às endemias. Combate. Portugal tem, como se vê, tradições combativas na Guiné. Os governantes e as autoridades, na verdade, têm procurado incessantemente combater a doença, a miséria, a opressão, como neste momento lutam lado a lado com as populações nativas e as forças armadas contra os perturbadores da paz. A paz é a condição essencial do progresso do território. Temos de conquistar a paz. É nela que residem as nossas esperanças, para de mãos dadas com a laboriosa população deste chão fecundo, podermos imprimir decisivo impulso à obra de valorização e de engrandecimento da Guiné. O desenvolvimento do território, graças ao aproveitamento integral das suas potencialidades económicas e mediante a educação dos seus habitantes, não se obtém na confusão e no tumulto, com a incerteza dos combates e a sanha das destruições. É obra de amor, é fruto do trabalho, é resultado do emprego intensivo, adequado e oportuno das técnicas que o nosso tempo coloca à disposição do homem. Portugal está aberto a todos os seus filhos, mesmo àqueles que algum dia hajam hesitado no caminho e duvidado de que a bandeira verde-rubra fosse o estandarte da liberdade e do progresso. Mesmo esses serão bem recebidos, se, reconhecendo o seu erro, quiserem voltar ao seio da comunidade lusíaca. Rendamos, porém, justa homenagem a quantos, no decorrer destes anos últimos, se mantiveram fiéis à pátria comum. Honra aos povos da Guiné, que, sob tantas pressões e sujeitos a tantas tentações, souberam resistir constantemente e afirmar a todo momento o seu portuguesismo. 15 de abril de 1969.